Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando mais uma semana. Eu sou Tainá Félix, eu estarei com você aqui nesse programa, sempre juntos, da IPP-TV, essa TV missionária. Eu vi que você estava acompanhando a pregação com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes e o meu convite é que você continue aqui com a gente. Eu acho que você vai gostar bastante do programa de hoje, principalmente do tema, o que é o amor bíblico. Gente, é comum a gente ouvir eu te amo, é um tal de eu te amo nas redes sociais, onde a gente expressa nossos sentimentos junto com um textão. É comum a gente mandar no celular eu te amo e mensagens, ou a gente numa despedida, né? Beijo, te amo, tchau. Mas será que a gente analisa com profundidade quando a gente fala eu te amo? Será que nós temos real noção desse sentimento, do seu significado? O que é esse amor? Eu quero, antes de começar, eu quero compartilhar o trecho de uma monografia do nosso convidado de hoje, que ele escreveu uma parte bem assim, olha. O conceito de amor foi romantizado e, ao mesmo tempo, diluído. Ele é tido dentro do contexto da paixão e, portanto, sem raízes profundas. O amor foi reduzido a um sentimento independente que vem e vai quando bem se entende. Esse foi o trecho da monografia do pastor Leonardo Campanha, que é com quem eu irei conversar hoje e falar um pouco mais sobre esse amor. Será que o amor ficou superficial? O que a Bíblia diz sobre o amor e o que você entende ou já falou sobre o amor? Muitos dizem o amor vai esfriar, o amor vai acabar, o amor é profundo, o amor é raso, o amor. E para a gente começar, antes da gente entrar no tema, eu dou boa tarde. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como que o senhor está depois de uma semaninha intensa que nós tivemos, né? Sobrevivendo, né? Graças a Deus, sobrevivendo. Que bom, pastor. Olha, esse é um tema que foi sugerido umas 4 vezes em uns 4 programas, né? Sempre o senhor falava, olha, fica essa sugestão. Sugestão minha mesmo, né? Sua. Tá. Sugestão dele para esse tema, para o programa de hoje. Eu falei, não, eu quero. E aí o senhor compartilhou um material riquíssimo. Aquele material, antes de tudo, as pessoas podem acessar ou não? Não, é um material que eu fiz para o seminário, né? Para a conclusão do curso. Uhum. E não está publicado em nada, ele não tem grande valia, não. Deveria. Coisa da minha monografia ali, é só porque você leu só um pedaço dele. Tá muito bom, eu gostei do pedaço falando sobre o amor, eu achei de uma intensidade muito boa, uma ótima reflexão. Mas você falou aí no começo, né? Será que um dia o amor vai acabar, né? O amor jamais acabará, porque Deus é amor, né? Fora os outros atributos, ele é o amor e ele é o amor eterno, né? Amém. O amor perfeito. Ai, que legal. Eu quero dar uma boa tarde antes de nós começarmos para a Melissa Félix, a Janaína Brito, a Lucileia Andrade, a Rosângela, a Tiana, Graciane. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Tá começando agora o Sempre Juntos, um bate-papo leve, gostoso, onde a gente trata, às vezes, de assuntos, às vezes, difícil, complexo, muitas vezes polêmicos, mas de uma forma leve, gostosa e de fácil entendimento, né? Essa é a nossa tentativa, né? A gente atinge o objetivo, é outra história, mas a gente tenta. Ai, muito legal. Pastora, primeira pergunta. Algumas pessoas andam confusas com relação a esse sentimento. Falam-se com a boca cheia desse amor, mas vive-se pouco, né? Você vê ele muito no falar e pouca ação. Afinal, o que é o amor? Eu acho que antes de a gente começar, a gente podia responder essa questão. Tá. Eu creio que é importante a gente entender essa ideia de amor. Primeiro, o porquê é tão fácil falar. Uhum. Né? E eu creio que isso e é uma das coisas que eu defendo ali na minha tese, né? Eu creio que está diretamente associado com o tempo em que nós vivemos. Então, nós vivemos um tempo onde, como você leu na introdução, o amor foi romantizado. Uhum. E então ele se torna algo superficial. E aí eu coloco como um sentimento independente, um sentimento autônomo que vai e vem, né, conforme ele quer. E, biblicamente falando, isso não é amor, isso é paixão. Tá. Né? Então, os sentimentos, as emoções, elas de uma certa forma são autônomas, mas elas são uma resposta nossa diante da realidade.
Então, nesse sentido, a paixão ela tem uma determinada autonomia porque ela responde a estímulos quando dentro da realidade. E quando nós pensamos em amor, o amor ele não é apenas, ele pode estar associado a uma emoção, um sentimento. Mas o amor, antes de mais nada, ele é uma decisão, ele é uma ação. Eu creio que vale a pena a gente pensar o seguinte. Aí eu começo as minhas sessões de perguntas. Jesus pediria algo para nós que fosse completamente impossível de ser feito? Nossa, com certeza não. Tá. Ou não. Você lembra? Você lembra quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos? Aham. Então tá bom. Então Jesus não pede algo que a gente não possa cumprir, mas ao mesmo tempo ele pede que nós amemos os nossos inimigos. Pensa no inimigo que você tem agora sem ser o diabo. Olha lá, vai revelando o pecado do coração. Eu não tenho. Mas brincadeiras à parte. E aí eu quero que você que está nos assistindo, que você pense e me responda de maneira... Me responda não. Se você quiser escrever aqui, você pode escrever. Me responda. Qual é a primeira emoção ou a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em um inimigo, em uma pessoa que você não gosta? No meu coração, ainda influenciado pelo pecado, não são coisas boas que vêm em relação ao meu inimigo. Mas espera aí, mas Jesus Cristo falou que eu tenho que amar. Uhum. Será que é possível amar com esse tipo de sentimento no meu coração? Ai, pastor, que pergunta difícil. Eu diria... A vida é assim. Pois é, não dá para separar? Ou é tudo ligado assim? Dentro do conceito de amor propagado pela sociedade, não tem como. O que a gente Porque o que eles entendem como amor é simplesmente a paixão, é o desejo, é a atração. Então, não tem como amar quando eu tenho essa ideia de paixão, né, o meu inimigo. Não dá. É impossível nessa visão. Nessa visão é impossível. Contudo, quando nós olhamos para as Escrituras, e depois mais para frente a gente vai abrir a Bíblia aqui para falar um pouco, a gente vai ver então que o amor ele é uma decisão de fazer o bem para a pessoa, né? E o fazer o bem dentro do conceito bíblico de fazer o bem. Então, quando a gente olha uma ação simples do que seria fazer ou amar o seu inimigo, o seu inimigo está passando fome e tendo sede, dê de comer e dê de beber. Uhum. Isso é uma demonstração de amor. Isso é amar, né? E então, quando a gente olha, a gente vai ver então que o amor ele pode estar envolvido com um sentimento. Tá. Mas ele pode simplesmente ser uma ação. Quando a gente pensa na ideia de casamento, no contexto de casamento, normalmente o amor vem acompanhado do sentimento. Uhum. Que normalmente você casa por uma pessoa que você também está apaixonado. Sim. E aí então é amor associado à paixão. O grande ponto no casamento é o seguinte, e aqui eu não quero em saia justa, mas eu vou colocar a sua paixão pelo Dal, ela oscila ao longo do tempo? Dá para ser mais claro para eu não errar na resposta? Não, se tem dias que a gente está mais romântico, tá, por exemplo, com o desejo de servir mais, e tem dias que a gente está meio assim, vou fazer uma situação hipotética, faz de conta que um dia você brigou com ele, algo que não acontece, e no dia que você teve um desentendimento com a pessoa, com o Dal, você se sente apaixonada e atraída por ele? A gente fica mais reflexivo, né? Fica mais calado, eu vou ser mais transparente, você está com muito dedo. Não, a gente não fica. A gente fica chateado. Cara, às vezes você quer ver qualquer pessoa menos aquela. Você fica chateado? Porque você tá depois do chateado, você está com raiva mesmo. Né? Acontece isso. Né? Vamos ser sinceros aqui. São duas pessoas caídas, sofrendo o processo de santificação, que ainda não estão conformados completamente à imagem de Cristo. Então é possível e natural que desentendimentos aconteçam e que sentimentos ruins uma para a outra surjam, né?
E não estou falando que é o ideal, estou falando que acontece. Né? Ou, como diria o pastor Arival, parafraseando o outro, a vida como ela é. A vida como ela é. Tô querendo fazer um papel aqui bonito. Mas, gente, é isso mas, mesmo. Mas, por exemplo, quando eu penso na minha relação com a minha esposa, em vários momentos eu não estou apaixonado. Né? Por quê? Porque às vezes você tem um desentendimento. Naquele momento você, cara, não quer. Você quer sair de casa, ir para o trabalho, você quer, né? Enfim, esvaziar a cabeça, né? Então o ponto é o seguinte: o que mantém o casamento é o amor, não é a paixão. É verdade. Porque o amor ele tem que ser constante em termos crescentes. Então ele tem que estar crescendo constantemente. Enquanto a paixão pode oscilar. Porque a decisão de amar que vai sustentar as dificuldades da vida. Não adianta ter ilusão de que num casamento tudo vai ser mil maravilhas. Né? Casamento é bom, mas é difícil. Né? Então, o que eu quero, para definir a ideia de amor, e por isso que eu trouxe o casamento, para a gente mostrar que existem, então, duas coisas separadas que podem estar associadas, que é amor e paixão. Quando a gente pensa no casamento, normalmente essas duas estão presentes, sendo que a paixão vai oscilar, tem época que parece lua de mel depois de 10, 15 anos de casado, né? E tem época que parece ter um amigo ou um irmão dentro de casa, né? Mas o importante é que é o amor quem vai ser a base desse casamento. É o amor quem vai sustentar. E por isso que hoje os casamentos não duram. Porque as pessoas se deixam influenciar, e isso eu falo inclusive dentro da igreja, por esse pensamento existente de que a paixão é amor. Então, quando acaba a paixão, a pessoa vai virar e falar assim: pastor, sabe o que é? Acabou o amor. Então não dá mais para ter casamento. Não acabou o amor. Acabou foi a paixão. O amor talvez você nunca tenha tido. Né? O que você tenha tido é um interesse egoístico, né? Que visa o seu próprio prazer, a sua própria satisfação, e por isso acabou. Né? Então é duro ser casado nesse sentido, porque nos momentos de dificuldade você vai ter que engolir o seu orgulho e lembrar da decisão que você tomou. E essa decisão é para o resto da vida. É fácil? Nem sempre. Por isso que a gente o Espírito nos habita, né? E Cristo morreu para nos dar isso e para nos santificar ao longo do tempo. Né? Então, o amor, ele é uma decisão que pode ou não estar associada a um sentimento. Né? E eu acho que o exemplo do casamento é o que talvez ilustre bem essa ideia de amor e paixão e como elas podem colaborar e como o amor sustenta as coisas ao longo da vida. Eu acho que o exemplo foi excelente. E aí, eu ia fazer uma pergunta que o senhor acabou já, no final, respondeu, eu achei isso ótimo. Mas assim, pastor, então, antes da gente partir para a próxima pergunta, e aí... Você tem certeza que você fez que a pergunta foi respondida? Tenho, mas eu quero só acrescentar algo mais. Tá bom. Mas aí você pode me dizer, Tainá, essa resposta, acho que nós vamos mais para frente. Tá. O que o senhor falou, né? Às vezes o casamento acaba e a pessoa tem aquele sentimento de que o amor acabou, o amor acabou, então é a paixão. E o senhor já respondeu que às vezes pode existir um casamento só baseado na paixão e não no amor, que eu acho que é onde a gente vê tantos casamentos com um tempo tão curto, né? Acabando. E é nesse... Desculpa, não, só para... Pode falar. E é nessa ideia, né, da paixão, que a gente vê, inclusive, vários casamentos sendo desfeitos e as pessoas oficializando o seu casamento, oficializando, né? Eu chamo de oficializar o adultério. Você oficializa o seu adultério, a pessoa se casa com o amante baseado na atração, na paixão. Só que qual que é o problema? Que normalmente a pessoa se ilude com uma fantasia que depois vira realidade. A realidade que ela não viu maquiada, né? Mas, enfim, é só para mostrar que a paixão ela tem também, inclusive, esse poder de cegar, né? E nós temos condições totais de, mesmo que atraídos por esse tipo de coisa, colocar as barreiras e impedir que isso aconteça, né? Tá, muito interessante, pastor. Então, assim, nós temos muitas pessoas também que não são cristãs, né? E que têm esse amor, que carregam o casamento e têm uma compreensão muito clara do que é esse compromisso de amar aquela pessoa e cuidar.
E você vê tempos bons e difíceis, né, ou ruins ali, mas você vê que eles estão juntos, né? Você pergunta qual é o segredo de um relacionamento durar, eles falam paciência. Aí tem, eu tô querendo entrar porque eu até vi um vídeo recente de uma mulher, ela vai casar, mas ela é uma influencer, não é cristã, tá, gente? E aí ela listou 5 tópicos ali, 5 pontos que vai fazer o casamento dar certo. É claro que ela ainda não casou, eu falei, comecei a assistir no terceiro, eu falei, acho que eu não tô muito afim de ouvir o restante, né? Deixa os outros 2 para lá. Mas, é claro que é uma visão de mundo de tudo isso. Só que você vê que aqueles tópicos não vão levar a um amor. Levam uma superficialidade, levam um relacionamento raso. De como você lidar momentaneamente com questões que, gente, são questões mais profundas do que parecem, né? São são os frutos, né? Não são as raízes. E aí, é possível a pessoa que está ali, depois de um tempo que acabou a paixão e até aquele momento não houvesse a paixão e ela sendo cristã, ela conseguir trabalhar para que apareça esse amor, ela conheça esse amor dentro do relacionamento? Você está me perguntando, o amor já existe ou não? Não existe, certo. Só a paixão. Mas ela é cristã, entendeu? Conhece a palavra. E ela busca ajuda e não simplesmente encerra o relacionamento, acaba. Mas ela busca uma ajuda. É possível, daquele ponto em diante, os 2 juntos conhecerem o amor, trazer o amor para dentro desse relacionamento? Tá, eu vou... Isso antes da gente ir para a próxima. Se você achar que eu vou te responder com perguntas. Ixi, vamos. É possível que o Sol retroceda? Por exemplo, ele nasce de um lado e se põe no outro, certo? É possível que ao longo do dia ele chegue a meio-dia, depois ele volte? Não. Tá. É possível... Nossa, Deus. É possível que um homem ande por sobre as águas? Não. Tá. É possível que o mar, pela sua própria vontade, resolva se abrir? Não. Tá. Então, é possível que chova pão do céu? Não. Então, tá bom. Essas 4 coisas que eu te perguntei, todas estão relatadas nas Escrituras. Sim. Então, o sol retrocedeu, como sinal, se não me engano, da cura de Ezequias. Num outro momento, Deus segura o sol para que Josué termine uma batalha. Jesus Cristo andou por sobre as águas. Moisés, usado por Deus, abre o Mar Vermelho. E, depois de abrir o Mar Vermelho, Deus faz chover maná do céu. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que Deus tem poder para transformar vidas e transformar corações. É possível que alguém com um coração de pedra, é possível que alguém que odeia a Deus venha a amá-lo? Porque eu estou aqui. E porque você está aqui. Então, se é possível que nós amemos a Deus, é possível que Deus transforme casamentos e vidas, porque Ele tem o poder e Ele manda o Espírito para nos habitar, para que o nosso coração seja transformado e a gente comece a amar como Ele ama. Romanos 5, verso 5 diz que o Espírito de Deus derrama em nosso coração o amor de Deus. Então nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E a certeza que nós temos daqueles que foram convertidos pelo Espírito é que esse Espírito derrama do amor de Deus no nosso coração. Então, aqueles que casaram pela paixão e perceberam isso sendo cristãos, eu não tenho a menor dúvida de que, primeiro, Deus nunca esteve fora do controle, né? E de que Ele pode transformar esses corações e esse casamento. Porque Ele é o Deus que transforma pessoas, né? Então a gente vê Zaqueu sendo transformado, a gente vê um assassino sendo transformado num dos grandes evangelistas, talvez no maior evangelista, né? Paulo. Então a gente tem esse tipo de coisa, né? A gente vê um homem que nega a Cristo sendo o mais intrépido dos apóstolos, logo depois a plenitude do Espírito, né? Então Deus tem poder para essas coisas, tem esperança em Cristo. Olha, só tem esperança em Cristo. Deixa eu só falar, eu disse que não para tudo que você me perguntou, no sentido disso acontecer continuamente, sozinho. Naturalmente. Naturalmente. Né? Todas essas ações foram porque
realmente existe uma perspectiva, uma ação sobrenatural de Deus, né? Exatamente. O meu não foi referente, tipo, não é uma coisa que acontece, mas há Não registros. aconteceu hoje, não né? aconteceu hoje, mas sabemos do que há registros. Muito bom, pastor. E aí, a partir, né, do conceito de amor apresentado nas Escrituras e o posicionamento bíblico, né, decorrente deste amor, como deve ser, né? Qual que deve ser? Me conte ali, explique. Então a gente vai começar a responder um pouco e começar a delinear um pouco mais esse amor. E eu acho que a gente vai acabar respondendo mais de uma pergunta ao mesmo tempo. Tá ótimo. Então vamos abrir as Escrituras. Convido você que está em casa a que abra no capítulo clássico do amor, 1 Coríntios, capítulo 13, né? O texto onde Paulo apresenta então o amor como o dom supremo. E Paulo vai começar assim, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, aqui é uma hipérbole, né? Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, quando a gente lê esse texto sobre o amor, a primeira coisa que ele fala é que o amor não acaba. Esse texto é lindo. Então, já acaba aquele argumento lá de que acabou o amor, né? O amor não acaba. Mas vamos lá, o amor ele tem algumas características que são muito importantes para fazer o contraste com aquilo que é vendido como amor no nosso tempo. Então, o amor, ele é, em primeiro lugar, ele não é um sentimento, ele é um desejo, ele é uma decisão, né, que vai ser demonstrado, colocado em prática através de ações. Ao mesmo tempo, esse amor, ele é profundo, ele não é superficial. E qual é a demonstração dessa profundidade? São as características de eu coloco o outro em primeiro lugar. Ele fala assim, não procura os seus próprios interesses. Uhum. Ele procura em primeiro lugar o interesse do outro. Então, até estava fazendo uma reflexão esses dias, falei assim, a pessoa chega e fala, minha vida está difícil nessa pandemia, eu não aguento mais comer todo dia no iFood, não sei o quê, né? Aí você vira e fala assim, é sério? Porque se eu começar a colocar o problema do outro em primeiro lugar, eu falo assim, peraí, eu estou podendo escolher dentro do iFood, tem aquele que não está tendo o que comer. Exatamente, gente. Então, quando a gente começa a colocar o outro em primeiro lugar, isso é uma característica do amor. Uma outra característica do amor é que ele é o quê? Sacrificial. O amor, ele se dá pelo outro à custa da sua própria vida. Quem é o exemplo disso? Jesus Cristo. Então, ele demonstra profundidade porque ele abre mão daquilo que ele possuía, no sentido de que ele desce da sua posição de glória para ser humilhado na terra. Ele vive uma vida de obediência. Ele se dá sacrificialmente em nosso lugar, né? E ele fez isso porque ele busca, em primeiro lugar, a glória de Deus e então, a salvação, a nossa salvação, para que isso glorifique a Deus. E, além de profundo, né, sacrificial, esse amor, ele tem uma característica que é muito esquecida no nosso tempo, que ele é confrontativo. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, se o amor, eu coloco em primeiro lugar você, eu quero o seu bem, e aí eu vou fazer um raciocínio rápido. Qual é o maior bem que eu posso desejar para um não cristão? Para mim, acho que é encontrar Cristo, né? Aceitar. Que ele se torne um cristão. Que ele se torne um cristão. Conheça Deus. Qual que é a minha maior demonstração de amor para ele, então? Falar do Evangelho. Pronto, essa é a maior demonstração. Não vai ser dar presente, vai ser falar do Evangelho. E falar do Evangelho, anunciar as boas novas, são as palavras associadas às ações. Então, nisso vai ter cuidado, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Primeira coisa. Agora, se a pessoa já é cristã, qual é o maior bem que eu posso desejar para você?
sua salvação. O cuidado. Não, isso não é... Você já é cristã. Já sou. Mas o maior bem é o cuidado, não é? O zelo. Não é. O maior bem que eu posso desejar para você é que você seja cada vez mais parecida com Cristo. Cada vez mais firme, né? Cada vez mais conformada à imagem dele. E aí nisso vai uma característica que no nosso tempo é muito difícil de ser exercida, porque a gente vive no meio de uma geração muito mimimi, que é o seguinte, é você confrontar a pessoa com os pecados dela. Isso é difícil. Então, por exemplo, a primeira é difícil porque é chato fazer, quem faz é chato, né? Sim, é você ter que chegar na pessoa e falar, cara, você fez isso e tal. Mas as pessoas também não recebem bem, né, por vários motivos, né? Quem é você para falar da minha vida? Você também peca, você isso, você aquilo outro, né? A Bíblia ficou de lado, ninguém está lendo a Bíblia ali, mas tudo bem, né? Mas o ponto é que esse amor, então, ele cuida para que você seja cada vez mais parecido com Cristo. E isso vai envolver, em vários momentos, confrontar com a realidade, confrontar com as Escrituras alguns pecados, né? Ao mesmo tempo que vai essa ideia de cuidado diário, do sacrifício, tudo isso está no pacote. Mas essa confrontação também vai. Então, o amor bíblico, na prática, ele vai se desenvolver quando você se dá pelos outros, quando você coloca o outro em primeiro lugar, mesmo que isso te custe algumas coisas, né? Mesmo que isso te custe tempo, dinheiro, paciência, e por aí vai, né? E isso vai levar em alguns momentos você ter que chamar a pessoa de lado e falar assim, cara, na boa, isso aí que você fez foi mal. Né? Esse aí que você fez, cara, na boa. Léo, você é legal, mas na boa. Também já mentiu, né? Se é legal, já mentiu. Falou, Léo, mas imagina, eu acho que você deu uma exagerada ali. Né? Então, são coisas pra gente pensar. Tá, e aí eu acho que entra aquela frase que eu vi essa semana, até repostei no Instagram, uma entrevista do pastor Nilson com a Lídia Dickel, que ele fala, vamos ver se eu confundo, eu troco tudo, né? Mas fala assim, que o amor sem verdade não é amor. E a verdade sem amor machuca. Então, acho que é o que você... Quando a gente vai confrontar, a gente tem que estar com a base centrada, que é o que você falou logo no começo. Quando você... Como que você demonstra o seu amor para alguém que já é cristão, por exemplo? Então, é o quê? Tudo isso, essa confrontação, tudo isso, mas tudo com o amor ali em primeiro lugar, né? Isso. Na base. Aí por isso você precisa orar a Deus pedindo sabedoria. Exatamente. Porque você precisa ter cuidado com as palavras. Que são coisas que eu sou ruim. Né? Não, você não é não. Não, é que você ainda não tomou então nenhuma minha. Então tá bom, pode ser. Mas o pastor Nilson, além de filósofo, está virando poeta agora, ele está demais. Mas eu achei muito interessante, não só para reforçar isso que você está dizendo, né? Para a gente ter isso bem claro. É um ponto importante, né? Porque, assim, você confrontar e você falar a verdade não é a mesma coisa que você ser bruto e ignorante. Ser sem educação. A gente não pode confundir as coisas, né? Uma pessoa diz, eu sou, como é que é? Eu sou sincera, né? Demais. Sincera, sou muito sincera, eu tenho que falar, desculpa, doa quem doer. Você pode até ser sincera, mas junto você também é sem educação. São duas coisas. Exatamente. Tem como ser sincero com sabedoria, né? Exatamente. Porque acho que isso é o ponto principal, que a gente tem que estar... É fácil? Não, mas... Não é fácil, gente. Eu não sou muito boa nisso também. A gente sempre vira e mexe, passou o que foi, tá? Não, aconteceu uma coisinha essa semana, eu fui falar e acho que eu... Não sei se é o jeito que eu falo... O maior desafio é esse, né? Deus lapidar, a gente ficar mais lapidadinha, né? Mais polida para esse momento. Porque existe um outro aspecto, é que quanto mais emoções estão envolvidas nas relações... Será que atrapalha? Lógico. Total, né? Ixi. E ainda mais com as posições, né? Então, querendo ou não, normalmente existem hierarquia nos relacionamentos. Então, por exemplo, quando o filho vai confrontar o pai, normalmente é mais difícil para o pai aceitar. Muito. Entendeu? Normalmente é mais difícil para aceitar. Porque ele vai falar assim, quem é você que ainda nem saiu das fraldas? É normal isso, esse pensamento é normal. E o filho pode ou não ter razão. Da mesma forma que o pai pode ou não ter razão. Né? Então, a grande dificuldade, o grande desafio para esse tipo de situação é a gente conseguir separar aquilo que é reação emotiva do que de fato é essência. Você quer ver? Você tem uma pessoa que... Vamos fazer de conta, hipotético aqui. Tem uma pessoa que você não gosta muito.
ela pode dar uma sugestão para você sobre algo para você fazer. Tá? Se a ideia for boa, você vai até gostar do negócio, pode ser que você até faça. É desse jeito. Pode ser até que você faça. Agora, se foi um amigo seu que te fala a mesma coisa, com certeza você vai fazer. Com certeza você vai agradecer. Até aquilo que é agradável, a gente reage de maneira diferente por conta das emoções envolvidas, né? Então, quando você pensa nisso aí, você fala assim, até que ela deu uma ideia, né? E se fosse um amigo, fala assim, putz, meu cara é gênio, né? Genial, putz, demais o que ele me falou e tal. Então, a gente precisa conseguir, né? É um grande desafio, a gente ir cuidando dessas emoções, né? Ajustando o nosso coração para a gente conseguir ouvir bem e falar bem. Muito bom. Agora tem uma questão que eu achei muito interessante na sua monografia e que eu trouxe aqui para a gente falar. O amor, ele tem relação com a época em que se vive? Será que nós vivemos aquele amor raso, ligado às paixões? Sim, porque acho que o senhor já, de alguma forma... A gente já falou um pouco, né? Já falou um pouquinho. O que a gente precisa entender é que, desde a queda, o ser humano, por completo, ele foi afetado. Não de maneira completa em todas as áreas, mas em todas as áreas, definitivamente. Não na mesma intensidade, comigo é diferente do que é para você. E isso faz com que, inclusive, a nossa cognição, né, a nossa inteligência, ela seja afetada. E aí, claramente, você consegue ver que tem pessoas que são muito mais afetadas do que outras, né? Minha esposa fica brava quando eu falo isso. Eu falo, não, amor, tem gente que é mais afetado pelo pecado nessa área, né? Então, tem o cara que é mais inteligente e que é menos inteligente, né? Para não usar outros termos, que daí ela fica brava. Mas o ponto é que, inclusive, então, a maneira como nós enxergamos o mundo e nos relacionamos com ele, isso ficou afetado. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que a igreja, ao longo da história, sempre será afetada pelo tempo que ela vive. De algumas maneiras. Uma das maneiras que a igreja vai ser afetada pelo tempo que ela vive vai ser a maneira como ela responde às questões da época. Então, dentro do momento que nós vivemos, nós pregamos de maneira diferente do que os nossos antepassados, porque eles enfrentavam outros problemas. Os desafios eram outros, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a polarização política, é um problema recente no Brasil. Ele teve um ápice, uma época, décadas atrás, mas eu lembro de quando eu era criança, você não tinha negócio de um votava no fulano, outro no Beltrano. E ter discussões. E não tinha discussão, isso aí não tinha... você na boa, deixa isso aí de lado. Hoje não, hoje o bicho pega. Então, assim, conforme o tempo que nós vivemos, as demandas, por exemplo, nunca existiu, até hoje, a necessidade de a gente ficar pregando sobre ideologia de gênero, porque era tranquilo para todo mundo, que é homem e mulher. Mas hoje o povo é mais burro, aí precisa explicar que só existe 2 tipos. Entendeu? Hoje o pessoal fala, não estão, tem vários tipos. Não, só tem 2, cara. Só tem 2, XX, XY. Mas é uma coisa que a gente precisa responder. Exatamente. Entendeu? Então existem coisas da época que a gente precisa responder. E aqui eu fui, né, bem incisivo. Né? A Tainá aqui a câmera está cortada, ela está aqui impressionada que eu fui muito incisivo. Mas o ponto é que... aí abriram para ela aqui agora. Então o ponto é o seguinte... então a gente é influenciado como igreja, primeiro nesse tipo de resposta que a gente tem que dar. E a outra maneira, e essa é a maneira ruim como nós somos influenciados, é naquilo que nós aceitamos da cultura que é contra a Sagrada Escritura. Exatamente. Então, uma das coisas... quer ver? Não, nem vou entrar nessa polêmica, não. Mas Obrigado. assim, vamos pensar aqui nessa questão do amor. Então, hoje, as pessoas vivem relacionamentos sem compromisso. Porque o que importa num relacionamento é ela estar satisfeita, não o outro estar satisfeito. Porque esse é um outro grande lance do amor, né? Eu tenho que estar feliz nesse relacionamento, né? Então, pensa assim, eu no relacionamento com a minha esposa, a minha maior preocupação, apesar de ser difícil isso, tem que ser deixá-la satisfeita. Só que, em contrapartida, a responsabilidade dela é deixar-me satisfeito. Agora, me pergunta, numa relação desse tipo... Cara, não vai estar todo mundo bem atendido? Com certeza, né? A balança estaria bem equilibrada. E esquece, né? Não é troca, não é nada disso. Mas se os dois exercessem, o negócio seria bom pra caramba, assim, né? Ia ter muito menos problema. Muito mais, seria ótimo. Porque você está pensando no outro e tal.
Agora, no tipo de relação que é propagado hoje, é assim, é se eu estou me sentindo satisfeito. E se dia eu acordo não me sentindo satisfeito, eu dou um pé em você e vou embora para a próxima. Então vira uma relação rasa, superficial nesse sentido, de que você troca e aquilo sem grandes dificuldades. Mas você dá só um 2G ali, acabou, também passou. Então, se você pegar os grandes ícones da TV hoje, da música, da mídia, em uma semana foi mais gente do que a vida inteira, né? Então, e ainda são textos de declarações de amor que foi bom enquanto durou, né? Eles trazem esses textões tão grandes para justificar algo que não é por esse caminho, não é justificado dessa forma. Textos profundos para justificar sentimentos rasos. Olha. Tá quase igual o Hernandes. Quero escrever isso, quero postar. Vou ter que anotar, gente. Vou postar no Instagram ainda. Mas o ponto é o seguinte, né? São textos profundos para justificar sentimentos rasos. Então, quando a gente olha para o nosso tempo, a maneira como as pessoas encaram essas relações, elas não querem assumir compromissos, porque assumir compromisso significa abrir mão de coisas. Abrir mão de, entre aspas, de desejos e direitos. Dá trabalho, né? Não, dá trabalho e dedicação. E, por exemplo, ela falou assim, eu vou ter que abrir mão de fazer determinada coisa porque minha esposa não gosta, faz parte. As pessoas não querem, porque o que importa é o eu. Aí, então, a sociedade é egocêntrica, egoísta. Então, por isso, começa a entrar, e a gente começa a conviver com isso, e aí dentro da igreja você começa a ter esse tipo de situação, de casamentos que acabam porque o amor acabou, né? Então, de fato, existe uma influência, as pessoas se deixam influenciar, e a nossa grande luta, né, o nosso grande combate é pregar as verdades bíblicas, para que o Espírito, então, opere no coração das pessoas e elas entendam essa realidade. Para daí a gente voltar lá naquele começo, quando você perguntou se é possível que surja casamento num amor, que surja amor num casamento, mesmo que ele seja destruído, ou que ele seja um que começou só com base na paixão. Não é possível. Então, tem esse aspecto aí. Muito bom. Eu vou para a próxima pergunta, mas só uma observação. É claro que, às vezes, tem alguém nos assistindo e vive uma situação muito difícil, muito tensa em um relacionamento abusivo ou outras questões, né, ali que a gente pode... são várias questões, né, vários pontos. Que tudo tem que ser muito bem trabalhado, tudo bem analisado. O que a gente está falando aqui é do que é o conceito bíblico. Isso. Né? Então, assim, o que é o amor? As circunstâncias de vida de cada pessoa são diferentes, elas não dão justificativas para a gente mudar o conceito da Bíblia, porque quem define o conceito da Bíblia é Deus, Deus é imutável e Ele é eternamente perfeito, né? Então isso é um aspecto. Mas outro aspecto é que vão existir circunstâncias da vida que nós temos. Se a gente pensar no que você colocou, em termos de casamento, por conta da dureza do coração do homem, e da influência que o pecado ainda exerce, existem circunstâncias que é possível, de maneira legítima, biblicamente falando, que se tenha o divórcio. Nunca é o que a gente quer. É sempre a última opção. Mas existem circunstâncias que a Bíblia desenha essa realidade. O ponto é, cada um tem uma realidade, existem dificuldades, existem casamentos que eles existem há muito tempo, mas ainda assim com grandes dificuldades. Isso é possível? É possível. Mas então, para cada circunstância é necessário um tratamento, é necessário, né, um tratamento bíblico, uma abordagem a respeito desses assuntos e um cuidado pastoral com o casal, né? Então, não estamos descartando aqui, é importante a gente lembrar então que a gente fala do que é conceito bíblico. Exatamente. E a partir disso a gente precisa, para cada circunstância, aplicá-lo à realidade, né? Muito bom. Agora, pastor, em Mateus 24:12, Jesus disse: a maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Será que estamos experimentando isso, né? Eu acho que seria muito importante a gente aproveitar esse momento para explicar esse versículo de uma forma correta, porque eu vejo muita gente usando de forma aleatória. É o que a gente sempre tenta fazer nos programas, né? Trazer alguns versículos e explicá-lo. Tá. Mateus 24 é um texto bastante difícil. Ele é o sermão profético, ele fala sobre sinais daquilo que acontecerão nos fins dos tempos. Lembrando que a gente vive o fim dos tempos desde a vinda de Cristo.
Então, isso aponta para eventos que acontecem no tempo presente e, ao mesmo tempo, no futuro. A gente fez um programa falando sobre isso, né? Quem sabe ele não estará disponível em breve. Aguarde. Então, nós falamos sobre isso. Importante ver lá nesse programa sobre os sinais dos tempos. E o que esse texto está apontando para nós é que, de fato, a maldade se espalhará e o amor se esfriará. Agora, que amor é esse? Amor em relação a quem, né? Quando a gente vai estudar um pouco mais esse texto, isso aponta para nós que não é o amor para com Deus e nem o amor para com a palavra. O que o texto indica por conta da maldade é que se esfriará o amor para o próximo. Então, qual que é o resumo da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nesse sentido, nós estaríamos quebrando esse segundo resumo, que é amar ao próximo. Esse amor se esfriará. E eu vejo que hoje isso está presente no nosso tempo, porque dentro de famílias, dentro de igrejas e por aí vai, o amor de um para com os outros, as relações foram afetadas por conta de ideologias, por conta de partidos políticos, por conta de várias outras circunstâncias, porque hoje é o seguinte, tudo virou polarizado. Tudo é polarizado, né? Você fala assim, eu gosto de Coca-Cola. Outro fala assim, não, você não pode falar isso porque eu gosto de Guaraná. Sei lá, tudo hoje em dia tem um mimimi. E aí você me ofende. Exato. Falando dessa forma. Tudo hoje em dia, todo tem um mimimi. Qualquer coisa que você possa dá o problema de alguém que não concorda com você e por aí vai. E agora que todo mundo tem rede social e todo teoricamente, mundo tem voz e teoricamente fala, todo mundo tem voz, né? E então o que a gente precisa entender é que de fato no nosso tempo, e isso é uma coisa que a gente precisa refletir, e eu quero que você em casa pare para refletir nisso agora, quanto dos seus relacionamentos foram afetados por questões não bíblicas. O quanto nós deixamos de nos relacionar com pessoas por conta de opiniões políticas diferentes, por conta de opiniões ideológicas. E aqui eu não estou falando que você tem que concordar. O ponto é que você não pode deixar de amar. E o texto, Cristo nos mostra, né, que a maldade vai se espalhando e ela se espalha de maneira ideológica, de maneira política e por aí vai, a tal ponto que o amor um pelos outros vai se esfriando. Isso, inclusive, dentro da igreja. Inclusive, dentro da igreja, nós temos relações que foram quebradas por conta disso. Isso virou até motivo de piada nas redes sociais, não o fato de ser dentro da igreja, o fato das famílias terem o final de ano dividido porque político A ou B ganhou. Né? Então, assim, eu nem vou lá para o final de ano naquele lá porque está complicado. Né? Então, naturalmente, Jesus Cristo jamais erraria, né? Essa frase é uma verdade e eu vejo que ela é bem aplicável ao nosso tempo. Né? O amor pelas pessoas está esfriando por conta da maldade que está se espalhando. De não cumprir aquele mandamento. E você pegar na pandemia agora, outra chatice. O cara fala assim, tem que usar máscara. O outro fala assim, mas onde está a comprovação? Pronto, já deu uma briga. Tem que isolar. A outro fala, eu não concordo com o isolamento. Já virou uma briga. Já virou outra briga, nem sabe o motivo. Né? Aí cada um vai ter seus argumentos. Passa a notícia, morreu de Covid, aí o outro, duvido, aí já virou outra discussão. Não... tomar água é bom. O outro fala assim, não é. Aí pronto, já virou outra briga. E por aí vai. Então tudo hoje virou motivo para briga. Tempo chato, pessoas chatíssimas. As pessoas estão mais chatas que o tempo. Né? Eu acho que tem a ver com a maldade espalhando, o povo chato demais. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Que nós, como cristãos, estamos deixando esse amor de lado. Essa questão de decidir cuidar dos outros, decidir amar os outros. Porque você não era legal. Romanos 5, verso 6 a 11, vai falar que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Né? Então, se nós éramos inimigos e fomos alvo do amor daquele eterno e perfeito, quem é você para não amar o seu próximo? Né? E aí, dá para conversar em outros momentos. Um dia que eu estiver mais calmo. O sorriso, não tá nervoso, tá calminho. Porque é o cansaço, o cara ficando mais irritado com o cansaço, né?
Não, mas eu entendo isso completamente que você disse, Léo. E é isso, gente. A nossa família, minha família, né, tem essa divergência. Hoje, logo um mandou bom dia e daqui a pouco eu já vi que estava tendo uma discussão e o outro disse assim: família grande é assim mesmo. É isso. E aí eu falei: não. Aí eu falei: não vou responder, porque eu não vou dar continuidade nessa discussão. Mas tá errado, não é para ficar brigando, não. Família grande é para se ajudar e amar e ok. Né? Brigar por coisinhas mimimi, não é legal. Eu penso que nesse mundo caído, né, é inimaginável no convívio de pessoas a gente não ter briga. Por quê? Porque é todo mundo afetado pelo pecado, né? Então, eu falei que eu ia fazer isso com o Matheus, né? Por exemplo, se você pegar lá o livro O que Você Esperava, do Paul Tripp... Eu tenho ele na cabeceira da cama. Não li ainda. Não terminei. É um livro que fala sobre casamento, né? Excelente. A ideia do título é: o que você esperava quando duas pessoas ainda influenciadas pelo pecado se unem? Problema. Esse livro é bom, hein? Esse livro é bom. Fica a indicação. E aí, Matheus, eu fiz o que eu prometi, né? Mas não foi de propósito agora. Mas assim, quando... Ele tá rindo aqui na minha orelha. Quando a gente pega, então, essa realidade e aplica isso para outros relacionamentos. Então, quando você pega a vida da igreja, né? As pessoas muitas vezes se decepcionam com a igreja. Falam: não, porque a igreja, não sei o quê. Meu irmão, é o seguinte: a igreja é uma junção de seres humanos. Falhos, pecaminosos. E importante, lembrando da parábola do joio e do trigo, a igreja visível, a que a gente vê, ela tem crente e descrente no meio. Então, com a igreja, a gente sempre se decepciona. A gente nunca se decepciona com Cristo. A gente vai à igreja e fica na igreja, não por conta das pessoas, mas por conta de Cristo. Tá certo? Então, primeiro ponto. Não vai sair da igreja porque, essa igreja aí... Você só sai da igreja por conta de heresia. Se não for heresia, fica lá firme na tua igreja, né? Mas o ponto que eu quero trazer com isso é que sempre, quanto mais pessoas tiverem, maior é a chance de existir problema. Mas não é porque a chance é maior que eu tenho que falar que tem que ser assim. O nosso objetivo de vida é fazer com que as coisas sejam cada vez mais parecidas à maneira com a que Deus gosta. E Deus gosta de harmonia, Deus gosta de ordem, Deus gosta de amor e por aí vai, né? Então, é provável, vamos falar assim, existe uma parte, um fundo de verdade nessa frase? Existe, mas isso não deve ser assim. Né? A nossa luta é para que isso não seja. Né? A nossa luta é para que exista harmonia, amor e por aí vai, né? Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero ler o comentário da Silva Costa. O amor não acaba. Se acabou, não era amor e sim paixão, mas Deus é poderoso para transformar os corações. Não há casamento perdido aos olhos do Senhor. A Silva pegou bem direitinho o que nós estávamos falando aqui agora, né? Um pouco antes. E a Eliane colocou: boa tarde a todos, excelente semana. Débora, onde tem pessoas tem problemas, somos pecadores. Eu acho que o Márcio pôs a risadinha aqui a hora que eu fiquei mais exaltado aqui no programa. E o Márcio tá aqui com a gente, ele fez aquela risadinha tipo... Não, mas foi exatamente naquela hora do comentário que você falou para revelar, que você foi bem direto. E a Débora aqui com a gente. Então, aí eu vou juntar duas perguntas. O que o conceito de amor implica em nosso relacionamento com Deus? E o que a Bíblia nos ensina sobre esse amor verdadeiro e quais são as características desse amor? Como que a gente identifica? Sobre as características do amor, né, eu já dei uma passada nela antes, né, só resgatando. O amor, ele é uma decisão que pode estar envolvida ou não com o sentimento. Ele é profundo e essa sua profundidade é demonstrada quando eu busco, em primeiro lugar, o interesse do outro, quando eu me sacrifico pelo outro e quando eu tenho, então, o bem dele em primeiro lugar, eu muitas vezes, então, precisarei confrontá-lo diante dos seus erros, né? Então, isso é uma coisa. Em relação ao que é o amor para Deus e qual a consequência disso, se eu falei que quando nós amamos o nosso próximo, o nosso desejo é com que ele, se ele ainda não é cristão, que ele seja, e se ele já é cristão, que ele seja cada vez mais parecido com Cristo. Quando eu amo a Deus, olha só, em primeiro lugar, eu quero agradá-lo. Por quê? Porque eu o amo. E se eu o coloco, entre aspas, em primeiro lugar, né, então eu vou buscar obedecê-lo, vou buscar ter intimidade com ele, através da leitura bíblica, através da oração, e por aí vai. Então, eu coloco Deus em primeiro lugar, eu desejo obedecê-lo
eu faço tudo o que Ele pede e eu quero ser parecido com Ele. Se Deus é santo, eu vou viver então uma vida de busca de santidade. Então, a consequência de amar a Deus, né, é você viver uma vida que o agrade, obedecendo então os seus mandamentos. De maneira simples assim, né? Obedecer os mandamentos. E obedecer aos mandamentos não visando obter a salvação, mas como resposta da salvação obtida, né? Como resposta da salvação que nos foi dada. Então, não é uma troca, né? Que a gente... Não tem barganha com Deus, não. Tem barganha com Deus, gente. Então... Querer fazer bonitinho, pensando que Ele vai olhar e falar, nossa, como ela é bonitinha, boazinha, né? Mas é a ideia de quando você ama, você quer agradar. Aí Ele vê teu coração. Você quer agradar, né? Então você vai buscar viver uma vida de obediência, uma vida de intimidade, né? Eu falo que quando você ama a pessoa, você quer conhecê-la. Né? Então eu gosto de pensar aqui, vamos sair da figura de casamento, quando a gente pensa em 2 amigos ou 2 amigas, né? E aí normalmente essa figura é mais legal com mulheres, que daí a gente volta para a adolescência, certo? Faz tudo juntas. E tudo bem que na época da Tainá, assim como na minha, a gente não tinha acesso a tanta tecnologia. Era diferente. Mas se pudesse, ficava conversando a madrugada inteira. Então, quando você ia dormir na casa de alguém... virava né, a noite. Aquele negócio que a gente gostava de fazer quando era adolescente, aí você virava a noite conversando. Por quê? Porque era bom aquilo ali. Porque você gostava da pessoa, você queria ter tal. Até tinha hora que nem tinha muito o que falar, né? O ponto é que a gente não entende isso em relação a Deus. Se eu o amo, eu tenho que, né, ou seria o esperado, eu ter desejo de conhecê-lo, ter desejo de conversar com Ele. E essas 2 coisas eu posso fazer através da leitura bíblica e através da oração. Então, quando eu o amo, isso deve refletir na minha vida devocional, isso deve refletir na minha vida de intimidade com Deus, que consequentemente deve refletir na minha vida prática, e por aí vai. Muito bom. Eu vou chamar agora um vídeo para a gente assistir da Laís Regina. Ela gravou para a gente e compartilhou um pensamento também referente a esse tema de hoje. Vamos assistir. Olá, pessoal do Sempre Juntos que está acompanhando nessa tarde. Olá, Tainá, é um prazer participar do programa. Eu fui chamada para falar sobre o tema amor incondicional, o amor de Cristo, que é o amor que todos nós cristãos devemos ter, né? A Bíblia nos fala em 1 Coríntios que o amor é paciente, bondoso. Então, uma dica que eu dou para a gente saber se a gente está tendo o caráter de Cristo é trocar o nosso nome pela palavra amor. Laís está sendo bondosa, Laís está sendo paciente, e da mesma maneira você pode fazer esse exercício com as pessoas que você ama. O amor de Cristo é o amor incondicional, que é o amor que não espera nada em troca. É o amor de uma mãe no hospital esperando pelo filho. É o amor que não revela nenhum interesse. Que todos nós possamos ser assim, amorosos uns com os outros e demonstrar o testemunho dele através das nossas vidas. Obrigada, beijo para todos. E aí, pastor? Que lindo! A minha fama está se propagando, né? E a Laís estava toda preocupada que ela tinha gravado o vídeo e se seria no meu programa ou não, né? A fama de chato vai espalhando. Que tá aí o coração. Não, eu acho que a Laís trouxe uma ênfase muito importante, né? Que a gente acabou não dando no programa, nessa questão do amor ser incondicional, né? Então, quando a gente olha para isso, a ideia de não busca os próprios interesses. Ou seja, aquele que ama, e isso é uma coisa muito importante dentro do casamento, aquele que ama, ele não está fazendo para trocar, para fazer uma barganha. Então, se a pessoa faz alguma coisa, ela fala assim, tá vendo o que eu fiz? Já não foi amor. Porque ela está te mostrando alguma coisa que ela está querendo um reconhecimento por isso. E o amor não busca isso. Entendeu? Verdade. O amor não busca o próprio interesse, ele busca simplesmente fazer, né? É fácil? Não é fácil, mas é o que tem que ser feito, né? Então, entre o que eu acho fácil que tem que ser feito, a gente tem que fazer com o que tem que ser feito, né? Então, essa ideia de ser incondicional, ela é muito importante, né?
porque a gente não tem como fazer barganha com Deus, isso é uma coisa, e nas relações, essa é uma busca difícil, e na maioria das vezes a gente não vai conseguir, de fazer essa demonstração sem ter nenhum interesse em troca, sem buscar o próprio interesse, né? Então esse é um grande desafio, um ponto importante que a Laís trouxe. Ela estava com medo de ser criticada, foi elogiada. Olha só, depois eu vou avisar para ela, depois eu vou avisá-la sobre isso aí. Mas acho que um bom ponto que ela trouxe, né? O amor incondicional. E aqui me veio um exemplo, um vídeo que tem na internet. Esse vídeo é legal. O Caio explicando como que eram as mães, a moda antiga, né? Aquelas mães boas, assim, a moda antiga. E aí chegou lá, um dia a mãe estava dando uma bronca no menino, colocando umas regras que o menino não queria, né? E aí o menino fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não te amo. Ela falou assim, e quem falou que você tem que me amar? Você precisa me respeitar e me obedecer. Depois você resolve o que você vai fazer com o amor. Eu te amo, depois você resolve. Era a mãe a moda antiga, né? Não vai ficar entrando em crise porque o filho fala que não ama. Hoje em dia as mães entram em crise com isso aí tudo, né? Mas para mostrar essa ideia de que a mãe ama de uma maneira incondicional, que ela se importa com o bem-estar dele, com quem ele vai se tornar, por isso ela põe limites, e ela não está importando com a consequência. Ela não está esperando que o menino agradeça porque ela está pondo regra. Exatamente. Ela está fazendo porque tem que ser feito. E aí essa é a demonstração de amor, que depois de velho, a gente valoriza, né? É sempre assim. Quando a gente que está chegando aos 40, a gente começa a valorizar isso. Aí às vezes está fora de casa. Ó, ela concordou. Aquelas pegadinhas, né? Não, mas agora eu vou concordar com outra questão. Não foi com a idade não, tá, gente? Você tá em casa, vocês morando longe, aí é nesse momento que você liga e fala, mãe, obrigada por tudo. Pai, obrigado. Olha só, hoje eu vejo o quão foi bom, o quanto a senhora me ajudou. Então a gente consegue ver isso às vezes lá na frente, né? Eu acho que pelo que eu lembro aqui, que eu trago a memória, eu acho que eu só comecei a concordar com os meus pais depois que eu saí de casa. Normalmente. Quando eu saí para estudar, eu comecei a concordar com várias coisas que eles falavam. É a vida, né? Deus nos ensinando através da vida. Exatamente. Desenho do dia para a gente fechar o tema de hoje. O desenho do dia que está na sua telinha do Entendendo o Tom. Olha só, gente, eu não... Estou com um texto longe. E a idade apertou, né? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, né? Será nudez, tribulação, espada, angústia, fome, dor, o porvir, nem a morte, nada, gente. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseado no texto de Romanos 8, 35 a 39. E esse texto, essa arte, né, foi adaptada, claro. Sim. Quando a gente pensa, né, eu falei no começo do programa que o amor nunca acaba, porque Deus é amor, né? Ao mesmo tempo que ele nunca acaba, ele é o Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo que ele é o Todo-Poderoso e o amor nunca acaba, ele é um Deus de graça que escolheu nos salvar. E se ele escolheu nos salvar, isso significa que ele tem todo o poder para nos manter salvos. E por isso nada nos separará do amor de Cristo. Porque a obra dele já está realizada e Deus está cuidando de nós. Muito bom. Amém. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Gente, eu espero que você tenha gostado do tema. O Márcio colocou, é bem isso mesmo, pastor. Obrigada pela participação, né? A sua participação pelo nosso chat, por interagir com a gente, né? Comentar, isso é muito legal. Também ajuda a gente a ver se a gente está indo no caminho certo, se a gente está trazendo, né, o conteúdo com clareza. Pode criticar, pode sugerir tema. Pode. Está sempre aberto. Nós já falamos. Inclusive, entra no Instagram da TV, que é o @ipp.tv, e deixa a sua sugestão lá pra gente. Qual o tema que você gostaria de ouvir? Você tem alguma dúvida? Tem algum conteúdo, algum assunto que ainda mexe com você e você gostaria que explicasse de uma forma clara? Então, tem o nosso canal, deixa lá sua mensagem. Ou pode deixar aqui também. E a gente vai tentar estudar e trazer esse tema, dependendo do assunto, né, pastor? Isso aí. Obrigada mais uma vez. Hoje à noite tem Conexão com Deus. Isso mesmo. Com o pastor Paulo Júnior. Então, hoje às 20 horas. Não sei se ainda tem vaga, eu acho que já esgotou. As inscrições, elas abrem, acho que na sexta-feira, após o meio-dia, mais ou menos. Se não tiver conexão, deve ter vaga para o Restaurado pela Palavra na quarta e o da Grande Comissão na quinta, né? Exatamente. Todos às 8 horas, às 20 horas, né? Isso. Então,
veja lá, o importante é você estar cultuando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Muito bom. E se você não pode, Tainá, não posso, eu não tô saindo de casa ainda, eu sou dessas que eu tô me guardando, tenho medo. Tem um conteúdo sobre medo no YouTube e em seguida também você pode assistir a programação online. Continua aqui nesse mesmo canal. Um beijo, fica com Deus, forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Pastor, obrigada mais uma vez. Lembrando que quarta-feira nós estamos de volta. Quarta-feira eu tô aqui ó, com o pastor Leonardo Campanha. Então fica ligadinho aí. Tchau, tchau.